Olá, boa tarde. Estamos aqui agora esperando os nossos convidados entrarem para a gente iniciar a nossa live de hoje. Fabiola Faria, a Gabi. Você virou sua tela. Ai, encerrei. Cancela. Samira, Gisele, Gabi. Boa tarde, pessoal. Queria que vocês, enquanto a gente dá uns minutinhos para o pessoal entrar, queria que vocês me dissessem de onde vocês estão falando, onde que fica a casa de vocês, né? Porque a maioria está em casa hoje. Queria aproveitar e perguntar para a Gabi o que ela achou da live de ontem, que eu vi que ela estava online. Ela é uma pessoa que trabalha com contratos, né? Se ela quiser compartilhar com a gente essa experiência. Gabi Cabral, do Rio de Janeiro. Márcia, seja bem-vinda. Samira, Fabiola. Vamos lá. Vou convidar o Henrique, que é o nosso convidado para a live de hoje. Ele já está conectado. Olá, boa tarde, Henrique. Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo com vocês. Estou esperando o pessoal entrar. Muito Acabei bom. que perguntei para a Gabi o que ela achou da live de ontem. A Gabi é do Rio de Janeiro e ela trabalha com muitos contratos lá, então eu queria saber o que ela tinha achado. Ela colocou: adorei, a sua iniciativa é maravilhosa, abordando vários temas tão importantes nesse momento. Obrigada. A ideia é essa mesmo, tá? É compartilhar com vocês, é vocês participarem desse bate-papo nosso aqui, é a gente trazer para vocês uma mensagem que seja positiva, de algum assunto que pode surgir dúvidas nesse momento e que por muitas vezes essas dúvidas acabam nos contribuindo com a ansiedade do momento, né? Então a ideia aqui é da gente dar uma relaxada, escutar o outro, né? Ver o que tem de legal que o Henrique vai trazer para a gente, porque estamos todos na mesma arca, né? Hoje ainda teve uma pessoa que colocou um comentário no meu Instagram, agradecendo as lives também, e falando um pouco da questão da Arca de Noé, né? Então, que nós estamos todos na mesma arca, né? E quando ela se abrir, a gente precisa sair. E a gente precisa sair mais preparado, né, do que quando a gente entrou. A gente pode aproveitar esse tempo para se preparar, né? De uma forma diferente, de uma forma efetiva. Deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente. Sandra, Carlos Alexandre Nascimento. Tem uma pessoa que colocou olá, que está assim, artes. Eu não sei Humberto Luiz. Humberto, seja bem-vindo, Humberto. Van Aglaís, que legal, Aglaís, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui, dividindo com a gente. Gé, tudo ok, Campinas. Thaís Tadeu, Carlos Alexandre, Cabral Júnior, Décio Cabral Júnior. Tem alguém que chama Almeida, Carleide Almeida. Opa, que Roberta legal. Graciano Campos, Samira, R2 Construções, a Rubiane, que é de Barra Mansa. Não sei se ela ainda está morando em Barra Mansa, mas é de lá. A K Almenara. A K, ela é a nossa convidada da semana que vem, na segunda-feira. Ela é uma nutricionista e vai contribuir com a gente com algumas dicas em relação à nutrição nesse período, né? Que tem coisas que
quando a gente está treinando direito, que a gente está vivendo uma rotina, a gente consegue restringir, né, alguma alimentação. E aí, trocando umas ideias com ela, ela falou assim, talvez não seja o momento da gente restringir alguma coisa. Então, a gente vai conversar com ela na segunda-feira da semana que vem. Rafa Trolesi, Ariela, que estava com a gente hoje. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa live. Eu queria começar o nosso bate-papo. A ideia é que hoje a gente falar sobre planejamento e vendas em épocas desafiadoras, né? Sempre para vendas é um desafio, né? Só que esses desafios, os níveis aumentam ou diminuem, né? Mas é sempre um desafio. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, antes até do Henrique já se apresentar para nós, é que muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade da venda para um profissional específico, né, da empresa. E, na verdade, todos os dias a gente vende alguma coisa. A gente vende uma ideia para o nosso marido. Olha, eu estou a fim de comer um japonês. Você está vendendo a tua ideia. Resta saber se você vai comprar, né? Vocês que têm filhos, vocês vendem as ideias de vocês todos os dias, todas as horas. A gente se vende e a gente vende as nossas ideias todos os dias. Então, esse conceito de venda, que às vezes as pessoas falam assim, eu não sei vender. Na verdade, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe vender alguma coisa, mesmo que seja a sua ideia, né? Então, não é algo que está ligado efetivamente a um profissional específico, né? Vocês que são profissionais da área de vendas, vocês estudaram e se especializaram mais do que nós em técnicas para fazer com que isso aconteça de uma forma mais saudável, mais tranquila e com técnicas, ok? Perfeito. Então, acho que essa é a ideia inicial que eu queria trazer para vocês. Aqui não é uma live para falar, né, para profissionais de vendas, é para falar para todo mundo que nesse momento precisa se vender e precisa vender alguma coisa, mesmo que seja uma ideia. E nós não estamos aqui hoje para vender nada, nós estamos para contribuir com vocês, né? A ideia dessas lives diárias é para uma contribuição. Uma contribuição no quê? Primeiro momento, para a gente desligar o botão daquilo tudo que está chegando para a gente, né? E a gente poder ter esse momento de reflexão em algo que seja importante para a gente. E sempre numa vibe positiva, né? A nossa ideia aqui é construir uma pegada positiva. O Rafa está aqui também, é profissional de vendas, o Rafa Trolesi. Ele vende helicópteros. Então, é assim, um super desafio sempre, né, Rafa? Se você quiser contribuir com a gente aí, tá? O comentário vai ficar aberto. Entre uma pergunta e outra, eu vou dando uma olhadinha aqui, ver se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário para contribuir, tá bom? Vamos falar, então, de planejamentos e vendas em épocas desafiadoras, como essa época desafiadora que nós estamos vivendo agora. Henrique Celso, se apresente para nós. Conte um pouquinho quem é você. Legal. Boa tarde a todos mais uma vez. Agradecer primeiramente a Ariane, a Valiante Consultoria, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Então, como ela disse, a ideia é a gente fazer um bate-papo, trocar ideias. Então, por favor, sintam-se à vontade em mandar suas perguntas e a Ariane vai intermediar para a gente. Quem é o Henrique, né? Meu nome é Henrique Celso, tenho 45 anos. Esse ano farei 25 anos de área comercial. Então, desses 25 anos, 12 anos dedicado a commodities. Então, eu trabalhei 12 anos como broker em importação e exportação de soja e derivados. E aí, os últimos 13 anos dedicados à logística, né? Então, quando broker, a área de logística era parte do meu negócio. Então, em 2007, eu recebi um convite para participar de um grande grupo empresarial, que é o Grupo Ultra, que tem um braço logístico que chama Ultracargo. E aí, então, eu comecei a minha segunda virada de carreira importante, né? Então, são 13 anos ligado à logística. E, recentemente, em meados de 2015, nós tivemos aí o sonho e fundamos a Hitlog, que é uma empresa de assessoria comercial,
que tinha, a princípio, uma missão muito clara, que era de unir embarcadores e fornecedores da cadeia de logística, né? Então, você tinha embarcadores muito sedentos por nova tecnologia, por novos métodos de embarcar os seus produtos, e do outro lado, você tinha embarcadores que, por muitas vezes, tinham uma expertise muito forte, sabiam muito bem fazer o que era o core business, mas não tinham relacionamento com esses embarcadores, né? Então, foi aí que surgiu a Hitlog, para unir essas pontas que estavam aí um pouco distantes, né? E lá atrás, talvez inconscientemente, isso se concluiu com o movimento que nós temos hoje de startups, que é justamente isso, né? Você vê com uma velocidade muito grande a transformação, hoje muito apoiado pela tecnologia, fazendo com que novos modelos e novos mercados ou novos modos de ver o mercado sejam colocados, testados e realmente implementados na área de logística, né? E aí, durante esse período agora, você já vem contribuindo diretamente com seus clientes, né? São clientes diretos da Hitlog, né? Consultoria, né? E você vem acompanhando eles no desenvolvimento dos processos internos e de preparação de vendas também, né? Exatamente. Bom, hoje, como se dá? A Hitlog tem uma função, como outras assessorias comerciais, de construir toda a plataforma de venda das companhias, né? Então, se a gente dividir um grande tripé, nós estamos falando em fazer um plano estratégico, que eu acho que é o grande marco e um dos principais pontos dentro da consultoria variante, né? Do ponto de vista de construir, primeiramente, o plano estratégico. Depois dessa construção, a gente executar esse plano, então, pensando em plano comercial, em BI, pensar em estratégia e segmentação, clusterizar os seus clientes, entender quais são os mercados, dentro de logística você tem várias possibilidades de especialização, então, em armazenagem, em processos, em transporte, em logística interna. Então, entender o que esse cliente precisa para fazer o melhor, entregar o melhor aos seus clientes finais, né? E aí tem uma última parte, que é a gestão, que é do ponto de vista que você criou a estratégia, criou um plano comercial, executou, você precisa fazer a gestão disso tudo, né? O que a gente diz ser a divisão de Hunter e Farmer, né? Então, o Hunter é aquele cara que tem a efetiva ordem de ir para a rua e conquistar novos negócios, novos clientes, e o Farmer, aquele profissional que é conhecido também como Key Account, que vai cuidar das contas atuais, fazer um crescimento orgânico desses clientes, e aí sim, de um modo geral, a empresa conseguir crescer os seus faturamentos e crescer o seu relacionamento com os clientes, né? Legal, ótimo. E aí, pensando nesse cenário, né, e nessa forma de atuação que você exerce hoje, como é que está sendo a sua experiência com os seus clientes neste momento desafiador? Qual é o tipo de orientação que eles veem, que eles estão buscando em você nesse momento? Né? Porque é um momento que a gente tem a impressão de que tudo está parado, né? A gente olha para aquele grupo ali que deveria estar saindo para vender, mas não tem como sair, né? Então, como é que está sendo esse momento de frente aos seus clientes e qual é a maior demanda em relação à orientação que eles têm te pedido, né, como um profissional voltado para essa parte? Olha, tem dois pontos, então, fazendo até um gancho com o que a gente falou sobre metodologias, não podemos deixar de fora como um ponto principal da gente pensar num bom planejamento, tá certo? Então, esse planejamento hoje, ele pode vir de vários modos, mas principalmente você usar o tempo a seu favor. E como você usa o tempo a seu favor hoje? Pensando em tecnologias hoje como LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Pipedrive, que é um dos CRMs hoje mais usados para controle das atividades, tá certo? Você tem vários programas hoje que ajudam na concepção e no processo de angariar novos clientes, quando você fala de Exact Sales, quando você fala do programa da Startse,
que cuida de startups e entrega conteúdo muito interessante do ponto de vista de novas tecnologias, de linguajar que as pessoas têm usado neste momento para se fazer mais vistas, com o melhor relacionamento e encurtar o processo efetivo de venda, né? Então, quando você coloca tudo isso na mesa, aí a gente precisa entender o lado dos clientes finais, a ponta final, né? E aí eu queria trazer um dado para vocês, um dado que já circula no mercado desde 2018, da Accenture, onde 77% dos compradores acham que os vendedores não sabem o que é que eles precisam. Quer dizer, isso é um dado muito sério, né? Quando a gente vai para o mercado, quando a gente vai visitar um cliente, a gente vai fazer uma prospecção, é importante saber o que aquele cliente precisa e qual é a dor que ele está sentindo, né? A gente usa muito no dia a dia essa questão da dor, mas qual é a solução que você vai trazer para aquele cliente e vai desenvolver e fazer com que o seu produto, a sua informação tenha o diferencial com relação aos concorrentes. Então, o que a gente tem falado para os nossos clientes, de um modo geral, e para os clientes dos nossos clientes, que nós precisamos pensar no day after, né? Então, a gente não pode ficar parado, a gente tem que pensar que a economia tem que girar, nós temos que pensar que essa economia girar depende de profissionais que, em alguns momentos, estão trabalhando fisicamente nos seus escritórios, nas suas plantas, estão nas rodovias transportando os produtos. E existe uma outra gama de profissionais que conseguem fazer esse trabalho remotamente. Então, uma boa notícia é que a comunicação remota, as videoconferências, que hoje são muito usadas no mundo de multinacionais, de contratos, e quando você fala de um country manager, o cara fala com todo mundo. Então, hoje, isso é uma ferramenta mais do que difundida nesse meio. Hoje, nos fazem ter uma velocidade no processo bastante grande, né? Mas o momento é realmente de calma, né? A gente precisa colocar o balde de gelo na cabeça, entender que não é o apocalipse, né? Que sim, temos problemas gerados do ponto de vista econômico. A gente sabe que algumas empresas têm trabalhos muito específicos, que é o ponto que ele está fechado, essa receita não volta, mas eu acho que a gente pode tratar isso num outro fórum. Mas a gente precisa, sim, muito apoiado em profissionais, como a gente ouviu da doutora Ariela ontem, entender e já dar start nesse processo de entendimento com os nossos fornecedores, entendimento com os nossos clientes, do ponto de vista que nós somos elos da cadeia que precisam estar fortes. O elo não pode se quebrar. Então, o meu recado para os nossos clientes, para os clientes dos nossos clientes são: não vamos deixar esse elo se quebrar. Ótimo. E uma coisa que você falou que eu acho que é importantíssimo também, que é um dos fundamentos do nosso trabalho, é a questão de planejamento, né? É o momento da gente aproveitar para consolidar, criar quem não tem e consolidar esse planejamento, né? É aquilo, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? E como é que a gente pode planejar com aquilo que a gente tem hoje em mãos este relacionamento, né? Então, usar essa tecnologia para o elo não se quebrar, mas ao mesmo tempo aproveitar esse momento para também planejar como vai ser daqui para frente, né? Eu vou até pedir para o Rafa, se ele estiver por aí e ele já estiver trabalhando alguma coisa nesse sentido, algum tipo de planejamento diferenciado para ele dividir com a gente aí. Uma das coisas que eu queria te perguntar também é assim, como que você pode nos ajudar em relação ao papel do cara de vendas, né, do profissional de comercial, porque muitas vezes, assim, o pessoal que está aqui hoje pode ser que não trabalhe numa grande empresa que tenha acesso a toda a tecnologia, que a gente sabe, mas, assim, um LinkedIn é acessível a todo mundo, o WhatsApp é acessível para todo mundo, né? Então, pode-se utilizar essas ferramentas de uma forma mais tranquila, mais fácil, mais acessível, mas, ao mesmo tempo, como intermediar, né, esses dois polos nesse momento, assim, entre cliente e empresa. Porque o processo comercial de uma organização ou a pessoa que executa essa atividade, ela está
ela faz a ponte entre o cliente que está lá fora e o restante da organização, né? Vocês são os recebedores, né, dos requisitos do cliente e que a gente acaba transformando isso dentro da nossa empresa em processo e que vai fazer lá na saída a entrega do nosso produto e do nosso serviço. Então, assim, o papel deste profissional agora, e que pode ser que não seja um profissional específico, mas alguém que vai executar essa atividade, né? Eu sempre digo assim que eu tenho vários bonés, né? E às vezes eu tô com o boné do comercial, né? E às vezes eu tô com o boné da operação. Sim. Então, pode ser o caso de alguém que está aqui com a gente, né? E como é que você tem deixado as pessoas, essas duas pontas, né, tranquilas e confiantes em relação a esse momento? Então, assim, antes de você responder essa, deixa eu só ler aqui que o Rafa escreveu assim, olha. Eu estou aproveitando e buscando clientes da concorrência para enviar a apresentação de produto e prospectar. Quando o mercado voltar, temos que estar prontos. Isso daí é uma estratégia. Legal. Muito bom. Também tem um comentário da Sandra. Comentário é uma pergunta. Por ter clientes de vários segmentos, você percebe algum impacto e risco maior em algum negócio específico? Então, vamos lá. Primeiro, você responde a pergunta que eu te fiz aqui em relação a essa intermediação entre os dois polos. Depois a gente volta na pergunta da Sandra, tá bom? Legal. Eu entendo como uma administração moderna, e a gente tem várias literaturas falando sobre isso. Imagina o seguinte, você tem um homem da área comercial que conversa com alguém da área de compras. Então, você tem toda a informação entrando sempre por um canal, tá certo? E a administração mais moderna diz que o melhor de tudo é que você tivesse vários canais de entrada e saída de informação. Então, a área financeira falando com o financeiro, a área comercial falando com o comercial, o operacional com o operacional, o jurídico com o jurídico e por aí vai. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Todo mundo em uma companhia é vendedor. Eu acho que esse é o grande recado para a gente perpetuar a relação com os nossos clientes, tá certo? E uma outra coisa importante é que os clientes hoje têm esperado uma experiência mais personalizada, que é o que a gente chama hoje de Customer Journey, né? Então, você personalizar esse processo, customizar, isso te dá um diferencial bastante grande no mercado, né? Então, para isso, é importante o uso das mídias sociais. E aí, uma pergunta que eu faço para você como profissional ou como empreendedor como que está o social selling da tua equipe? O social selling da tua empresa? Ou seja, quão próximo você está do seu cliente ou quão próximo o seu cliente está das suas informações, o quão as suas informações têm sido importantes para o mercado, têm sido base para a tomada de decisão, né? Então, esse é uma faixa bastante importante, é um rio bastante largo para se atravessar, mas é importante que todos estejam dentro do barco e remando no mesmo sentido. Só assim a certeza do sucesso ela é grande. Então, a gente tem sim aconselhado os nossos clientes, os nossos colaboradores, em a gente ter sim as informações muito bem claras, o plano muito bem desenhado, para que todos possam seguir para o mesmo caminho, tá certo? Falando do profissional de vendas, a gente sabe que existe umas fases importantes desse processo, né? Então, cuidar da sua pré-venda, ou seja, a sua pré-venda tem sido feita com qualidade. Você tem focado os seus esforços nos clientes que têm aderência ao seu processo? Você entendeu quão aderente o teu produto é ao mercado? Isso é um ponto muito importante. Depois disso, que você fez a pré-venda, o seu funcionário, o seu colaborador ou o seu vendedor, eles têm muito claro qual é o processo de desenvolvimento desse cliente dentro da organização? Isso é muito importante do ponto de vista aqui. Esse é o processo onde você retém o cliente dentro da organização e mostra que realmente você é competente naquilo que está fazendo, né? Depois disso feito, você vai separar, né? Onde o cara que é hunting vai dar o bucket do processo, né? Vai fechar o negócio e depois o cara que é farming vai dar sequência, vai fazer a implantação e aí segue uma vida normal na vida
e no Customer Journey do cliente, né? E aí depois, a grande palavra, o que a gente chama de CS, que é o Customer Success, que é entender e garantir que todo aquele processo anterior que foi feito realmente foi admitido, o cliente está contente com o que você está entregando para ele, e assim perpetuar a relação que existe nessa cadeia, né? Simples assim. Ótimo. E você acha que, de certa forma, vocês profissionais da área, vocês estão conseguindo fazer com que essas duas pontas se entendam e fiquem tranquilos nesse momento, mesmo numa situação de adaptação a um novo cenário? Vou melhorar um pouco mais a minha pergunta. Por quê? Devido à minha experiência profissional, a grande parte da minha experiência profissional ser no ramo do transporte, né? Acaba que grande parte dos meus clientes são do transporte também. E aí o transporte não para. E aí as pessoas não param, as pessoas estão indo trabalhar. Principalmente os nossos motoristas, que são aqueles que estão fazendo com que a gente não pare de vez, né? Perfeito, perfeito. De que forma que a gente vai conseguir manter essa tranquilidade dos dois cenários, considerando que está todo mundo, das duas pontas, considerando que estamos vivendo num cenário que é totalmente diferente. Dificilmente você encontra uma transportadora que já fazia, por exemplo, um home office, né? Então, eles estão também se adaptando para essa nova ferramenta, esse novo cenário. Como é que eu trabalho de casa, se eu nunca trabalhei, né? Então, isso tudo também está muito novo. Você tem sentido que as pessoas agora já estão num momento de se adaptaram ao cenário e que agora já estão tranquilos e que isso pode ainda melhorar para a gente conseguir buscar os resultados, mesmo dentro de casa? Na verdade, eu diria que é um pouco recente para a gente já dar um diagnóstico de como a coisa se desenvolverá. É muito claro que, como a indústria de base, a indústria de transporte e logística é um dos primeiros elos da cadeia de abastecimento. Então, esse segmento sentirá com uma brevidade muito grande os impactos que a gente tende a passar nos próximos dias ou nos próximos meses, né? O que a gente percebe é que já existe um processo de redução de volume. Quando você fala principalmente dos transportadores ou dos armazenadores ligados à indústria de exportação, a coisa foi bastante drástica e esses profissionais já pensam em outras situações, além das situações corriqueiras que a ação efetiva traz, né? Mas eu quero dizer para você, sim, a gente tem que pensar antecipado, nós temos que pensar em como fazer o processo do ponto de vista de instalado o problema, tá certo? Então, hoje, o que a gente tem feito são planejamentos e colocando premissas que são palatáveis para o processo, tá certo? Pensando em alguns cenários mais radicais e alguns cenários mais leves. Tudo isso está muito pautado em como a gente vai ter política e do ponto de vista de saúde, o desenvolvimento nos próximos dias. Um pouco dessa semana é bastante chacal para que a gente faça realmente um achatamento da curva de contaminação no país. Então, eu faço os meus sinceros votos que nós possamos ser bastante engajados nisso e isso possa reduzir esse possível tempo de quarentena, né? Então, baseado nisso, a gente já está pensando em projetos, em planejamentos que possam traduzir esses possíveis cenários premissados nos planos, né? Ótimo. Agora vamos para a pergunta da Sandra. Por ter clientes de vários segmentos, você percebe algum impacto e risco maior em algum negócio específico? Eu gostaria de destacar aqui o que eu comecei falando, que as pequenas e médias empresas, né? Que equivalem aí, ou detêm, né, na verdade, 80% dos nossos trabalhadores nacionais.
Então, eu não tenho dúvida que, independente do segmento, mas essa classe de companhias que estão classificadas como pequenas e médias devem ser tratadas com muito carinho. As vertentes, as iniciativas e os projetos têm que levar em consideração esse nicho de empresa, porque são elas que vão ditar se teremos multiplicado os nossos 12 milhões de desempregados ou se a gente vai conseguir reduzir e manter no nível, não que seja baixo, né, mas nos níveis atuais, essa questão do desemprego, né? Eu não vejo um segmento específico, eu acho que é um problema de nação, onde você tem toda a cadeia, seja as indústrias de base, as empresas de manufaturados, as empresas de distribuição e, efetivamente, o varejo lá na ponta, né? Muito comprometido se a retomada da economia ela não for sagaz e muito rápida. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. A Samira coloca: Henrique, por gentileza, cite ferramentas de gerenciamento de vendas onde possa nos ajudar a gerenciar esses leads. Legal. Você tem alguns modelos de ferramentas para gerenciamento. Primeiro, para captação, gerenciamento e fechamento dos negócios, né? Então, eu gostaria de destacar aqui o LinkedIn, que passa por uma transformação ao longo do tempo, onde lá no começo, quando nós tivemos os primeiros contatos com o LinkedIn, a gente falava num site de currículo, né? E a LinkedIn, ao longo dos anos, vem fazendo um bom trabalho de transformação numa plataforma de vendas, né? Então, dentro do LinkedIn, você tem o Sales Navigator, que é uma plataforma que te dá a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer contatos com pessoas num nível ainda mais íntimo do que simplesmente pesquisá-los. Esse é uma ferramenta de busca de leads. Com relação ao gerenciamento, você tem algumas ferramentas que fazem hoje esse processo, citando uma delas, o Pipedrive. Você tem o Salesforce também, que é uma ferramenta extremamente robusta para o gerenciamento do CRM. O Pipedrive é uma ferramenta um pouco mais popular do ponto de vista econômico, que te dá toda a informação de que status está o cliente, te dá todo o funil de vendas do processo, desde o contato até a negociação, te faz um plano anual preventivo e orçamentário das vendas, te dá uma série de informações que falam sobre tudo isso, né? Sobre como vender e, principalmente, né, fazer o movimento constante de contato. Eu acho que é imprescindível para que as vendas aconteçam e para que a gente possa transpor esse tempo difícil permanecer muito próximo dos clientes. E aí, essas ferramentas de lembrança, como o Google Keeper e outros mais, te ajudam a fazer o relacionamento e não deixar que a bola esfrie. Ótimo. E eu tenho percebido também que as pessoas estão, nesse momento, mais abertas a essa aproximação, né? Você não vai visitar efetivamente um cliente, mas o cara te aceita fazer um bate-papo com você numa sala dessa, né? Num Skype, por exemplo. Então, eu falo assim que eu ainda não estou sentindo tranquilidade, não, sabe? A gente tem trabalhado mais do que indo para cliente, assim. Tá sendo semanas muito especiais, assim, para a gente preparar esse conteúdo, para pensar em planejamento. A gente tem aproveitado cada minuto disso. Tem uma pergunta do Carlos Alexandre Nascimento. Henrique, na sua opinião, quais são os principais pilares para desenvolver um bom planejamento de vendas no momento que o Brasil está passando ou ainda vai passar? Então, ele fala sobre principais pilares para desenvolver um bom planejamento de vendas. Tá legal, vamos lá. Eu já queria entrar num outro processo aqui também e numa outra... compartilhar com vocês uma outra coisa que eu acho muito importante e que vai ajudar nesse momento, que é a transformação digital, tá certo? A gente fala muito de transformação digital das empresas, mas é muito importante saber que as empresas são movidas por pessoas, né? Então, como que está a sua transformação digital? Isso é bastante importante, né? E aí...
começando a responder a pergunta do Carlos e já falando um pouco sobre o que os clientes falam do outro lado, é o seguinte, a gente vinha de uma era onde os produtos eram os principais negócios, tá certo? Então, o modelo de negócio estava balizado no produto. E a gente percebe que hoje o modelo de negócio está balizado na informação. Tá certo? Então, não basta você entregar seu produto se ele não interagir, se ele não tiver, ele não somar a tudo que a nossa vida hoje pede como informação. Então, quer dizer, hoje, quem vive sem o celular, né? Onde, a princípio, nós tínhamos uma ferramenta que era para ligar, e para ligar sem estar fixo em um lugar, e hoje ele faz muitas outras coisas, menos ligar, né? Então, a gente usa muito mais como aconselhador do que um telefone celular, né? Então, tem um material bem importante do Christian Barbosa, que é um dos nossos pensadores contemporâneos aí sobre novos modelos, que fala que o que o mercado pede hoje? Informação e tecnologia. Então, uma das peças do pilar de um planejamento é você entregar informação e tecnologia para o seu cliente, tá certo? E essa informação e tecnologia, ela sai desde o fato de você entender qual é o modelo econômico e o modelo de varejo, por exemplo, do seu cliente e reduzir o nível de estoque dele, por exemplo. Então, quando você tem hoje tecnologias como RFID, rastreamento, torre de controle, e o cliente antes te pedia 5 dias de estoque, fora o transit time, porque ele entendia que ele não via a cadeia, e hoje ele tem a oportunidade de ver a cadeia, e você consegue entregar o produto em 48 horas, então você tirou do estoque do cara, você tirou do fluxo de caixa dele 3 dias de estoque. Tudo isso é muito importante. Então, você colocar tecnologia aliada à cadeia de abastecimento é um pilar muito importante. O segundo ponto é entender o cliente do seu cliente. Então, não entender a experiência do seu cliente, primeiro passo, mas entender como o cliente do seu cliente pensa. Então, quer dizer, será que em tempos de crise o seu cliente vai preferir comprar uma geladeira ou comprar um celular? São duas coisas bem diferentes. Mas o que eu quero fazer um paralelo com isso? A gente está vivendo momentos muito difíceis, ou estamos num pré-momento difícil, mas a indústria de e-commerce cresceu 40%. Por que cresceu 40%? As pessoas não estão saindo de casa ou estão saindo muito menos de casa, mas têm feito as suas compras pela internet, têm feito as suas compras em delivery. Então, quer dizer... Ainda estão fazendo compras. Fazendo compras, porque o que eu quero dizer é o seguinte, olha, puxa, os meus filhos não estão indo para a escola e hoje eu preciso fazer lição com eles. Então, uma dica aí para os pais, né, que têm os seus filhos hoje em casa porque as escolas estão fechadas, e você precisa fazer a lição. Só que aí, para fazer a lição, você precisa imprimir as folhas. Poxa, mas a minha impressora está sem cartucho. O que eu faço? A loja da esquina aqui do meu bairro que vendia cartucho está fechado, mas eu preciso fazer lição com meus filhos. Então, eu vou à internet, compro o meu cartucho, ele chega na minha casa, eu coloco na impressora e a vida segue ensinando e sendo o professor pontual dos nossos filhos, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente, a todo momento, tem que estar muito atento às movimentações do mercado, né? Felizmente ou infelizmente, o nosso mercado hoje tem se tornado muito, mas muito rápido nas decisões. Então, nós precisamos ter essa assiduidade e essa perspicácia para atender às exigências dos nossos clientes, né? Ótimo. A Gabriela está comentando aqui que realmente isso de dias de estoque é realmente essencial na empresa. Vejo isso no meu dia a dia. Ela é estagiária na fábrica da Peugeot, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e trabalha especificamente fazendo esse controle, né? E ela fala o quanto isso é importante, né? Dos dias de estoque. Às vezes, para a gente que ainda não consegue entender tanto essa cadeia logística, porque a gente é o consumidor final, né? A gente não sabe o quanto um dia de estoque custa, né? Então, é uma situação que a gente precisa colocar muita atenção. A Camila tem uma pergunta. Henrique, você acredita
que o que estamos passando no momento sirva de aprendizado para melhorar a forma de trabalho, não só em serviços, como em todas as áreas? Sim, eu acredito que sim. Primeiro porque isso mostra o quanto é importante a gente sempre pensar na frente, né? Tanto do ponto de vista organizacional quanto governamental. Justamente para que a gente não tome medidas emocionais e não analíticas, né? Então, é muito importante, sim. Eu acho que é uma nova era, se é que eu posso dizer assim, o momento que nós estamos vivendo. A gente não sabe onde vai chegar, se pode ser a maior recessão dos últimos séculos, não sabemos, mas as premissas ou o que os economistas nos falam não é nada animador, né? Mas eu queria fazer essa junção da pergunta da Camila com a pergunta do Carlos, dizendo o seguinte: se a gente pudesse anotar 4 informações importantes que a gente pode considerar como pilares para esse próximo passo, para esse day after, eu diria o seguinte, muito balizado numa discussão feita pela Paula Belizia, que hoje é VP da Microsoft. Ela diz o seguinte: o primeiro ponto é relacionamento com o cliente, tá certo? Então, você precisa manter proximidade para entender como o seu cliente está pensando nesse momento, para ajudá-lo a criar o próximo passo, tá certo? O segundo ponto é você empoderar os seus funcionários. Então, você dá informação, você dá liberdade para que eles possam tomar as decisões segundo aquilo que tem sido mostrado como um novo modelo para eles, tá certo? Então, o que eu posso falar para você aqui? Hoje, as nossas leis trabalhistas ainda regem, ou ainda travam alguns movimentos quando você fala de uma nova ordem de consumismo profissional. Então, as empresas, as startups, por exemplo, são muito flexíveis, com horários, com vestimentas, com modelos, só que em alguns momentos você barra na legislação do que pode e o que não pode, o que é lícito mediante a lei e o que não é lícito, né? Então, a gente pensar em novos modelos e empoderar os nossos funcionários, isso cria um segundo pilar muito importante, tá certo? O terceiro pilar é otimizar as operações. Então, alguns dos exemplos que a gente já deu aqui, de melhorar o teu processo de comunicação operacional, velocidade das informações, isso dá uma velocidade bastante grande. E, por último, a gente pensar que como eu transformo os meus produtos e serviços na era digital. Tá certo? Então, como que você pensa hoje no sistema que, quando você pensa em transformação digital, de 2018 a 2021, então a gente tem mais 1 ano e meio de consumo aí, eram esperados se gastar 6,3 trilhões de dólares em transformação digital. Então, quer dizer, será que em toda essa grana aí não sobra uns 100 mil dólares para a gente aí para ajudar mais o caixinha das crianças, né? Então, é isso, né? Você tem que pensar na frente, pensar nesta maré, para que você possa realmente se beneficiar de todo esse processo, né? Eu acho que tem um outro ponto, finalizando esse tema de transformação digital, que eu queria falar para vocês, que é o seguinte: pensem que na década de 80, vamos falar da década de 80 para cá, o que mandava no mercado digital eram os sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais é que ditavam as regras do jogo, tá certo? Quando a gente entrou já na década de 2000, você tem muito forte as aplicações como sendo os drivers do mercado, né? Então, poxa, você abre o teu celular, tem dezenas, se não centenas de aplicativos que te ajudam no dia a dia, né? E pensem que daqui a alguns dias, vamos dizer assim, quem vai dar o driven disso vão ser os assistentes pessoais. Então, quer dizer, quem que já não pega o seu celular e chama a Siri, chama Alexa. Alexa, exatamente. Quem é que não usa os seus assistentes pessoais? Quem não chama o Google, oi Google, e ele te dá as informações que você precisa. Então, quer dizer,
tudo isso passa por uma transformação muito rápida, né? Então, a gente precisa, de novo, né? Nós profissionais da área comercial, nós profissionais de qualquer área que seja, por favor, estejam muito atentos às melhorias que o mercado tem nos dado, às tecnologias que têm chegando, porque certamente essa é a diferença. Os nossos filhos já aprendem de modo diferente, já aprendem a programar, e nós precisaremos saber como tudo isso acontece. Dando um exemplo, um caso meu aqui, eu lembro que início dos anos 2000, eu fazia curso de não financeiros para... curso de finanças para não financeiros. Curso de finanças para não financeiros. E hoje, o que eu estudo? Eu estudo chatbot, eu estudo como você faz programação em Python, como eu faço inovação dentro do mundo digitalizado. Então, quer dizer, é tudo isso que a gente precisa, sim, não sair da bancada de estudo e se adequar a tudo que novo tem vindo para o nosso dia a dia, né? Legal, achei ótimo. Assim, para quem não anotou, porque eu tô aqui anotando. Para quem não anotou, assim, acho que o ponto alto desse nosso bate-papo para a gente já sair aplicando, né, na hora que a gente terminar essa live, olhar para esses 4 pontos, né? Estreitar relacionamento com o cliente, empoderar seus funcionários, otimizar as operações e como fazer a transformação dos meus produtos e serviços na era digital. Eu achei assim, fantástico, né? A gente conseguiu reduzir, transformar 4 pontos naquilo que é ponto de partida para o... É o planejamento que a gente precisa, né? Daqui podem sair muitas ações. Antes da gente fechar, eu só queria falar aqui. A Sandra falou assim, olha, a área de alimentos, ao meu ver, terá um tempo maior para se planejar. Nesse início, o consumo continua. Acredito que nos próximos 2 meses também, tanto na produção quanto na distribuição e venda. Na verdade, depende da forma do segmento, da forma de fornecimento de alimentos. Eu tenho um cliente que é de refeições coletivas e as empresas, os clientes deles, já pararam e eles também já pararam e sentiram totalmente da noite para o dia, né? Então, pode ser que não seja toda a parte de alimento. Quero agradecer a presença aqui da Gabriela, que é engenheira de alimentos, ela é consultora também. Obrigado. A Tami, produtora. O Fernando é profissional também do segmento de logística, já trabalhou em 2 empresas que nós 2 trabalhamos também, já foi do Grupo Ultra. A Ariela está falando que ela vai até fazer um e-mail para a Alexa de tanto que ela me ajuda. Ontem a gente ainda estava comentando porque a filha dela tem 2 anos e conversa com a Alexa melhor do que a gente, né? Ela já fez a Alexa fazer um beatbox, não? É muito legal. Depois você ensina. A Samira está colocando olá Google, olá Waze, é o nosso dia a dia, né? Os nossos sobrinhos aqui, antes mesmo de escrever, eu quero ver o vídeo do fulano de tal. Liga no Google, fala, quero ver o vídeo do fulano de tal, e o vídeo começa a rolar. E assim, eles já nasceram transformados digitalmente. Dentro da tecnologia, né? E uma das coisas que eu digo é assim, que existe uma grande probabilidade de nós sermos gestores desses caras, né? Sim. Ou sermos parceiros de trabalho desses caras, né? Então, se a gente já sente isso para uma geração que hoje tem 20 anos, imagina quando os seus filhos, né, entrarem para o mercado de trabalho. Nós precisamos nos desafiar a nos transformar, né? É o momento. Qual é a mensagem que você deixa para a gente aqui? A gente tem, agora, nesse momento, a gente tem 23 pessoas acompanhando a gente, mas a gente já teve até 30, mais de 30 pessoas. Essa live vai ficar disponível aqui no meu story, nos próximos 24 horas. E depois a gente vai disponibilizar ela também no canal do YouTube. No canal do YouTube, quem tiver interesse de indicar para alguém que não assistiu aqui e falou assim, nossa, cara, fulano de tal tinha que escutar isso que eles estão falando.
O canal do YouTube é Valiante Consultoria, tá? Aqui a gente está dentro do meu perfil, porque é uma coisa mais pessoal, é uma coisa assim, é um bate-papo de profissional para profissional, que a gente quer contribuir com as pessoas nesse momento, a gente acha que é importante a gente compartilhar com vocês essas coisas, para também não ficar guardado na nossa cabeça, né? Porque senão não serve de nada, né? E Santos Costa MG, aqui de Minas participando. Esse trem é bom demais, que legal, gente. O Elias Ferreira está falando, sou de vendas, representante do setor industrial. Que bom, Elias, tomara que você tenha se inspirado, tenha pego alguma coisa que seja bem legal aí para poder te dar um start assim, nesse momento. Adoro Minas, né? Eu falo que uma das melhores auditorias que a gente faz é Minas, que o povo já começa a receber a gente tão bem lá do começo, fora que a gente volta com 5 quilos a mais, né? Sem dúvida. O Carlos Alexandre Nascimento está falando que ele é de vendas e do setor de tecnologia. Gente, o Instagram, ele derruba todo mundo quando dá 60 minutos. Então, eu quero aproveitar para pedir para o Henrique o seguinte. Qual que é a mensagem que você deixa para a gente, para esse nosso momento, pensando em tudo isso que você já falou e pensando em você como esse profissional que já inspirou e inspira a gente e que com certeza inspirou essa galera que está passando por aqui e que ainda vai assistir essa live, né? Legal. Qual é a mensagem final que você deixa para a gente aqui nesse momento de partilha? Legal, eu queria falar sobre 2 temas. Primeiro é capacitação. Então, invista no seu tempo em capacitação, em cursos EAD. A nossa querida Ariane tem cursos profissionalizantes importantíssimos e está todo dia falando e fazendo com os alunos, queridos alunos disponíveis. Eu acho que é importante a gente ler sobre aquilo que a gente faz. Eu queria falar aqui sobre algumas coisas. Então, aqui, ó, marketing de serviço do Lovelock, marketing de relacionamento do Gumerson. Vira mais assim para frente. Esse daí esse daqui todo mundo conhece, Estratégia do Oceano Azul. Esse aqui vai ser bastante importante para esses próximos dias que vêm. 2 livros aqui bastante importantes. A gente falou de gerenciamento da rotina. Então, a gente fala do Falcone, gerenciamento da rotina, trabalho do dia a dia. E tem outro livro dele fantástico, que é O Verdadeiro Poder, que fala das experiências dele nas empresas, as grandes empresas. Já voltado para o mercado, que a gente tem feito um trabalho muito forte de startups. Então, a gente tem 2 livros aqui do Eric Ries, que é o estilo startup e startup enxuta, que dão aí uma visão bem legal para a gente de como tocar esse negócio, tá certo? Tem um livro aqui que eu consulto toda manhã, que é impecável, tem mais de 2.000 anos, e aí eu vou dizer para você o seguinte, esse momento é um momento que pede sabedoria. Então aqui tem um livro que chama Provérbios, que fala muito de sabedoria. Vocês vão se divertir bastante, é muito legal, tá? Fica a dica. E aí, por último, com uma mensagem de esperança, eu queria citar o nosso professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, que a gente tem que ter esperança, mas esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Então, o verbo esperançar é ir em frente, é abrir portas, ir atrás do que você precisa para que o seu sonho seja realizado, tá legal? Então, por favor, tenha esperança do verbo esperançar, tenha certeza de um próximo dia melhor e tudo vai dar certo. E não esquecendo da minha vertente musical, né? Para quem não sabe, eu também sou músico. Eu queria citar aqui Nelson Cavaquinho, que em algum momento muito inspirado escreveu O Juízo Final, que diz o seguinte: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada toda a semente, o amor será eterno novamente. É isso aí que eu queria deixar para vocês. Que lindo! Ó, encheu o coração de gratidão e de amor agora. É isso aí. É isso que a gente precisa. Eu queria... Hã? É disso que a gente precisa, né? Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, que eu amei. Eu vou pedir para o Henrique relacionar esses livros que ele citou e colocar no comentário do post. Então, assim, quem quiser ter essa lista dos livros que ele apresentou aqui agora, eu vou pedir para você relacionar.
e colocar dentro do post aonde está lá, no meu feed, que está a tua fotinho lá divulgando essa live, coloca como comentário essa lista de livros, tá? A metade eu conheço, acho que eu conheço um pouquinho mais da metade, porque o Legal. Falcone é um dos meus mestres, eu acho ele fantástico, né? Não é à toa que ele está aí com mais de 80 anos trabalhando e nos ajudando, né, nessa reestruturação de uma gestão eficiente, né? Gerenciamento da rotina. Então, assim, eu acho ele lindo, maravilhoso, né? Sou muito grata por ter conhecido o trabalho dele. E a estratégia do Oceano Azul e a Bíblia Sagrada, que é, né? Se a gente lê mesmo ali, tem todas as respostas, né? É só a gente procurar. A Rita Cabelo está pedindo a lista. Então, Rita, estou combinando com o Henrique aqui o seguinte: faça essa lista e coloque no comentário lá do post, né? No meu feed tem o post dele divulgando a live, vai estar lá embaixo no comentário, ok? Perfeito. E Camila, o Fábio também, que legal, o Fábio Ramiro. Trabalhou comigo, executivo de vendas do setor de locação de veículos. Que bom que ele está por aqui. Quem não pegou a live do começo, gente, vai assistir no Story. Daqui a pouco já está disponível lá. Depois de 24 horas ela some, então a gente vai jogar ela para o canal do YouTube, @Avaliante Consultoria. Henrique, muito obrigada por ter aceito o meu convite de pronto. Muito obrigada pelo compartilhamento. Né? Tem muita dica aqui, dá para a gente sair trabalhando hoje já nesse planejamento de venda, nesse relacionamento com o cliente. Tem muita coisa que dá para fazer. Não é tempo da gente ficar de pijama no sofá. Legal. Não é tempo. De jeito nenhum, não dá. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Quem quiser ter maiores detalhes, algum tipo de aconselhamento, então Henrique Celso Marques Ribeiro no LinkedIn, hcelso75 no Instagram. Nós temos total interesse e estamos à disposição para fazer o país entrar em marcha novamente. Tenho certeza que uma andorinha não faz verão, mas todos nós juntos aqui vamos fazer um verão muito melhor do que já possamos ter vivido em todas as nossas vidas. Eu creio. Essa retomada vai ser fantástica. E vamos sair todos muito mais fortes dessa e juntos, né? A transformação, que acho que a Camila perguntou, é em todos os processos. A transformação vai acontecer em todos os níveis, né? E que a gente colha os bons frutos disso, tá? No final de todas as lives, eu também tenho colocado tanto eu como profissional, quanto a nossa equipe aqui, quanto os parceiros da Avaliante Consultoria à disposição de quem precisar. Né? As nossas redes sociais estão abertas, os nossos telefones estão abertos e do mesmo jeito eu também posiciono o Henrique como contribuinte para tirar qualquer dúvida e podem colocar lá nas nossas redes sociais que a gente replica e marca ele até vocês acharem. Henrique Celso no LinkedIn. Henrique Celso Marques Ribeiro. Henrique Celso Marques Ribeiro, tá? Exato. Procurem lá, estamos à disposição. Tem mais alguma pessoa que colocou Henrique? Paçoca. É Paçoca? Percussão. Sim. Músicos, nosso parceiro que está lá em... Músicos. A gente se encontra, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada. A gente vai cair, mas foi ótimo o bate-papo. Vai ficar gravado aí. Muito obrigado, Henrique, pela sua contribuição. Um abraço para todo mundo. Amanhã a nossa live é imperdível. Eu vou ter que falar correndo. O tema da nossa live amanhã é dicas para manter a saúde mental no isolamento social. Lembrando que essa semana foi uma semana de adaptação e que foi muita novidade. Né? Então, assim, por enquanto as pessoas ainda achavam que estavam de férias. A semana que vem a gente continua com o desafio de manter o nosso controle emocional. Quem vai estar com a gente é a Gláucia Xavier. Ela é psicóloga, ela é especialista em terapia cognitiva e constelação familiar. Então, assim, vai ser top a live de amanhã também. Ela tem muito para contribuir e de que forma que a gente consegue manter a nossa cabecinha conectada no positivo, tá bom? Então, espero vocês amanhã às 17 horas.
Beijo. Obrigada. Beijo, obrigado a Obrigada, todos. Henrique. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Tchau. Tchau, tchau.